Meus queridos irmãos, estamos mais uma vez reunidos, como sempre agora online, na nossa reunião do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha. Com imensa alegria que nós vamos hoje ter a presença da nossa convidada Patrícia, que vai falar sobre o tema geralmente sobre o Cristo, sobre o Evangelho. Então, eu queria dizer a todos vocês que essa reunião está sendo gravada, posteriormente eles vão colocar ela publicando no YouTube. Nós vamos então fazer como a gente fazia lá, né? Na presença lá no Grupo Espírita, na nossa reunião. Primeiro a prece inicial, o segundo vai ser o tema hoje com a Patrícia, Contigo Mesmo, do livro Renovando Atitudes. Eu até gosto de trazer, mostrando esse livrinho aqui, ó, Renovando Atitudes, excelente. E a Patrícia vai colocar o tema e depois ela vai deixar um tempo para fazer perguntas e alguma consideração, alguém que queira complementar alguma coisa. Então, na hora que ela estiver colocando, né, sobre o tema, que ninguém interrompa, e no final ela vai dar esse espaço para quem quiser pronunciar ou fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. E no final, a prece final que a Elde vai nos fazer. Então, nós vamos iniciar com oração. Vamos, então, fechar nossos olhos, entrar no nosso íntimo e elevar o pensamento até Deus Pai. Sabendo que estamos em cada casa a presença do Cristo. Ele nos falou que estaria no meio de nós quando estivesse em seu nome. Então, Jesus, esteja conosco. E tu, a nossa palestrante, abre os corações, as mentes de todos aqueles que estão agora, de todos aqueles que estão junto conosco, unidos. E hoje viemos aqui beber do teu evangelho, beber do teu amor, para que, entrando em nossos pensamentos, entrando em nossos sentimentos, possamos agir como o Senhor nos ensinou. Que tenhamos, nessa noite, uma ceia de bênçãos, com tantas palavras, estudando, mais uma vez, essa doutrina que nos leva até a casa do Pai, no caminho que o Cristo nos mostrou. Então, sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigados a todos. Sim, então, sim. Agora, nós vamos passar a palavra à Patrícia, que estará contigo mesmo, é o capítulo do livro Renovando Atitudes. Patrícia, fica à vontade. Obrigada, Vânia, obrigada a todos. É uma oportunidade nova para nós, né, nesse novo formato, mas sentindo daqui as mesmas boas vibrações que a gente sempre sente lá no Maria Francisca Rocha. Então, obrigada pela oportunidade, que a espiritualidade superior nos oriente e nos ilumine a todos, cada um nos seus lares, né? A gente vai dividir com vocês o roteiro, o PowerPoint que nós vamos seguir. Deixa eu fazer aqui. Vamos ver se ele vai. Aí. Tá aí para todo mundo, né? O que a gente vai estudar, a Vânia já nos trouxe, é o capítulo 4 do livro Renovando Atitudes, trazido pelo Espírito Hamed, através da psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. E já pelo título, a gente já vê o que o Hamed quer nos trazer, né? Que é essa reflexão que precisamos fazer conosco mesmo.
todos os capítulos do livro Renovando Atitudes, eles trazem alguns pontos que ele pincela algumas partes do Evangelho segundo o Espiritismo e vai trabalhando para essa reflexão importante para a nossa vida, né? No processo de reforma íntima, da nossa renovação de sentimentos, de pensamentos e atitudes, né? O Hamed, ele pega uma parte lá do item 7 do capítulo 17 do Evangelho, que é trazido pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1863. E o título desse item é O Dever. E a gente achou oportuno começar pelo que Lázaro traz para a gente, né? Então ele traz: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então aí a gente já entende um pouco do título lá que o Hamed colocou, contigo mesmo, porque é essa obrigação moral que vem primeiro com a gente. O primeiro que tem que trazer essa questão dessa obrigação moral, do dever, é para conosco, né? Em seguida, Lázaro traz: com ele, com o dever, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Ou seja, precisamos ficar atentos ao dever, tanto nas pequenas coisas do nosso dia a dia, quanto nas grandes. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então, mais um ponto importante. Nós temos a liberdade de usarmos o nosso livre-arbítrio e conduzir esse dever nosso íntimo de acordo com as nossas escolhas. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Ou seja, Lázaro já coloca para a gente nossa dificuldade de agir corretamente como o dever nos determina, porque nós temos em nós interesses do coração, interesses do nosso pretérito, interesses pessoais que muitas vezes não nos permitem agir conforme o dever deveria ser conduzido, né? E olha que coisa importante, não tem testemunhas das suas vitórias. Quando a gente age de acordo com o dever, muitas vezes a gente não vê testemunha nenhuma e não estão sujeitas à repressão, às derrotas do dever. O que ele quer dizer? Nós precisamos aprender a não ficar esperando testemunhas quando nós agimos corretamente. Precisamos não ficar buscando aplausos quando agimos corretamente. Esse é um aprendizado grande que Lázaro traz para nós. E, ao mesmo tempo, entender que nem sempre vai ter alguém para poder reprimir as nossas derrotas, mas se eu busco agir no dever e eu errar, eu preciso perceber o que eu errei, mesmo que ninguém fale comigo que eu agi de uma forma inadequada, né? Então, não devemos esperar aplausos e não devemos esperar que alguém puxe a nossa orelha, que a gente consiga procurar agir sempre dentro do dever, de acordo com a nossa consciência. E aqui Lázaro fala para a gente que ele não está falando do dever que as profissões nos impõem. Ele está falando do dever moral. Que o aguilhão da consciência, que o dever é o aguilhão da consciência, ele é o guardião da probidade interior, ou seja, daquele comportamento correto. E é o dever que está lá nos advertindo e nos sustentando na nossa caminhada. E a gente muitas vezes não dá muito ouvido a esse dever.
Quando fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. E Lázaro nos pergunta, nos traz uma pergunta, porém, como determiná-lo com exatidão? Onde é que ele começa e onde que ele termina? E ele mesmo responde. Começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E ele termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Mas só que quando Lázaro coloca isso pra gente, nos dá a impressão de que ele não está falando do dever, dá a impressão de que ele está falando do direito. Porque a gente sempre pensa no direito. Até onde é que começa o meu direito e onde é que termina o meu direito? Aí ele fala, o nosso dever começa onde a felicidade do outro está ameaçada, ou a tranquilidade do outro está ameaçada. E termina onde a gente não gostaria que fosse ultrapassado do outro em nós. Isso parece o direito. Que o meu direito vai até onde ameaça a felicidade do outro, o meu direito vai até onde a tranquilidade do outro não está ameaçada, e o meu direito vai onde o outro não vai me ameaçar também. Então a gente mistura um pouco a questão do direito com o dever. E aí Hamed, no livro que a gente está analisando, ele traz para a gente uma outra questão. Como é que nós vamos decifrar esse dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na nossa consciência diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos tão divergentes até entre eles? Como é que esse dever moral trazido por Lázaro, ele vai estar coadunando com esses deveres sociais que nos são chamados? Como é que nós vamos, numa quinta-feira, agora na quarentena é diferente, estamos todos em casa, mas quantas vezes na casa espírita a gente precisa fazer escolha se eu vou à casa espírita ou se eu vou a um outro compromisso social? As minhas escolhas afetivas, se elas não estão de acordo com o que a proposta do Cristo me traz. Como é que é esse dever? Como é que isso funciona? E aí, Hamed nos responde com a seguinte questão. Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. E olha que questão importante. Como é que nós muitas vezes nos esquecemos de que somos espíritos criados individualmente, que somos únicos no mundo e que o dever que cabe a mim não é o dever que cabe aos meus companheiros. Então, como é que eu vou decifrar esse dever? O primeiro ponto que ele coloca é: eu sou único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Cada um de nós que está aqui hoje nesse estudo coletivo tem o seu dever próprio, porque somos criaturas únicas. Então, eu não tenho como definir que o dever do meu companheiro, dever do meu colega, de trabalho, ou da minha companheira, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, seja o mesmo meu. Então, esse é um ponto fundamental para a gente começar. E André Luiz, lá na introdução do livro Nosso Lar, ele é uma mensagem introdutória. Primeiro o Emmanuel faz uma colocação, traz a mensagem, depois André Luiz traz a mensagem introdutória. E ele fala conosco: é indispensável viver o vosso drama,
conhecer-vos, detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. André Luiz está colocando para a gente que esse dever de cada um de nós, como criaturas únicas, ele só vai ser entendido a partir do momento que eu vivenciar o meu drama íntimo, que eu me conhecer detalhe a detalhe, nesse longo processo que não é só de uma encarnação. Através das nossas aptidões, a gente consegue perceber, né, quais são as nossas tendências, quais são os detalhes sutis da nossa individualidade. Então, André Luiz coloca para a gente, é dessa forma, vivenciando o nosso drama íntimo, único, que eu vou conseguir trabalhar meu aperfeiçoamento espiritual e também vou saber qual é o meu dever, qual é a minha particularidade como criatura divina. E o Hamed continua para a gente lá no Renovando Atitudes. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. E tua tarefa mais importante na Terra, para o qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. É muito parecido, né, o que Hamed traz com o que André Luiz traz. É a longa jornada evolutiva que cada um de nós tem que conhecer, porque nós somos os únicos preparados para executar essa tarefa nossa na Terra, que é a mais importante, que é esse compromisso nosso, cada um de nós com o seu. E aí, nós nos deparamos com uma questão importante. A preocupação com os deveres alheios e a intromissão nas competências do próximo. O que isso provoca? Muitas vezes, para nós não conectarmos a nossa essência, a gente procura intrometer ou se preocupar com as questões alheias, com as características que a gente acha que a gente precisa mudar no outro, com aquilo no outro que incomoda a gente. E aí, Hamed traz para a gente que essa preocupação e essa intromissão nas competências, nos deveres alheios, provocam um distanciamento das nossas próprias responsabilidades. Então, quanto mais eu me preocupo com uma questão do outro, eu estou me distanciando do que é meu, do que eu preciso trabalhar. Faz também com que nós não concretizemos os nossos ideais e nem deixemos que os outros cumpram com as funções que são deles. Nós impedimos o outro de adquirir uma autonomia e uma vida própria. Isso é muito característico nas relações familiares. Nós queremos mudar o comportamento do outro, o comportamento do filho, achamos que temos essa autonomia total, ou com os pais, quando eles já estão numa idade que a gente acha que nós é que vamos definir a vida deles, dos nossos irmãos. Então, precisamos ficar atentos, porque nós estamos impedindo a autonomia e a vida própria do nosso companheiro de jornada. E Hamed também fala que nós sabotamos os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Os relacionamentos muitas vezes se esvaziam, se esvaem ou ficam deteriorados em função de uma sabotagem que nós fazemos. É muito mais fácil olhar o que o outro precisa trabalhar, qual que é o dever, ou o que eu imagino que seja o dever do outro, e simplesmente paro de olhar para mim e complico uma relação que poderia ser, como ele coloca, próspera e duradoura.
E aí, se a gente pensar que estamos juntos com os nossos companheiros, principalmente familiares, né, e muitos outros, há longas reencarnações, há várias reencarnações, muitas vezes eu perco uma oportunidade nessa reencarnação de me reconciliar com o companheiro, porque eu estou tentando consertá-lo, colocá-lo dentro de um pacote de deveres que eu acredito ser o melhor para ele, né? E por nós não compreendermos o nosso interior, é que nós nos comparamos com o outro. Esse é um outro ponto que a gente costuma fazer. Porque, ora, nós apontamos para os defeitos do outro, esquecemos o nosso, ora, nos comparamos constantemente com o outro. Nos esquecemos de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas. Nós espíritas temos o hábito de achar que a doutrina espírita chegou a 160 anos e que ela chegou num pacote fechado para todos os companheiros espíritas, ou os cristãos deveriam todos conhecer a doutrina, ao mesmo tempo, da mesma forma, e que a gente fizesse a mesma coisa. Então, nós não só cobramos um comportamento, nos comparamos com irmãos de outras frentes religiosas, como também na casa espírita, a gente fica esperando que os nossos companheiros tenham a mesma percepção que a gente. Então, esse é um ponto delicado que a gente precisa entender. E isso faz com que a gente esqueça de que existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Se o companheiro não lê a cartilha da própria doutrina ou do cristianismo da mesma forma que eu já começo a me comparar com ele, ou começo a compará-lo comigo, me esquecendo de que existem várias formas de viver e que a nossa evolução, por sermos indivíduos únicos, ela não é única. Então, a evolução de cada um de nós passa por um processo. E isso é fundamental quando a gente pensa no dever. Aquele que se compara com os outros, nos diz Hamed, ele acaba se sentindo elevado ou rebaixado. E isso é importante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente não se acha melhor do que o outro, mas a gente se acha pior, acaba deixando de frequentar, por exemplo, uma casa espírita, porque começa a se achar tão a última criatura, tão cheio de imperfeições, porque os nossos companheiros de lá são tão melhores que nós, e a gente se sente tão rebaixado que acha e desiste da nossa caminhada. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa prestar atenção. Nem se sentir elevado, nem se sentir rebaixado. Aquele que se compara nunca se dá o devido valor, porque ele não percebe efetivamente quem ele é. Ele está sempre se colocando em comparação com o outro, então ele não tem esse parâmetro do que ele sente, do que ele pensa, dos valores que ele já angariou nessa encarnação e em outras. Então, essa dificuldade até de saber o que se melhorar. E aí vem o último ponto. Nunca se conhece verdadeiramente. Se eu tenho um ponto de comparação no outro, eu perco o meu ponto de conhecimento das minhas mazelas e das minhas conquistas. E aí tem um outro ponto importante que o Hamed coloca, que muitos acreditam que em nome da salvação, seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias, controlar as coisas ou forçar a acontecer quando e como querem. Gente, nesse momento, na hora que eu estava estudando, eu fiquei pensando, estamos no meio de uma pandemia, fazendo uma reunião online, não estamos indo na casa espírita, e o que eu particularmente tenho escutado muito,
e recebido nos grupos de WhatsApp, as pessoas pedindo, fazendo preces para que a pandemia acabe logo. É sempre essa questão, assim, isso tem que acabar logo, isso tem que acabar logo. E eu comecei a me perguntar, como é que é esse processo de acabar logo? Por que a gente quer muito acabar com uma coisa que nós não temos nenhum controle, efetivamente, que as informações que nos chegam de que nós não podemos forçar para a coisa acontecer quando e como nós queremos. Então, em nome dessa salvação que eu acho que eu tenho esse poder, né, que muitas vezes nós temos, nós queremos controlar pessoas e controlar situações. Sendo que, muitas das vezes, o que a gente precisa fazer uma reflexão é: eu estou efetivamente aproveitando o processo que eu estou vivendo na minha casa, nas minhas circunstâncias, com as dificuldades que eu estou passando, para me melhorar, para me conhecer, para entender o que eu preciso, ou eu simplesmente quero que isso acabe logo, porque eu não quero ter contato com o meu eu? O que está me levando a querer que isso passe de uma forma, passando até por cima das vontades celestes? Parar para pensar isso é importante. Por que eu estou querendo ansiosamente que isso acabe? Qual é o que me motiva para isso? Né? Hamed coloca que além de te perderes, não ajustarás os limites onde começa a ameaça da tua felicidade ou a felicidade do teu próximo. Esse ajustar os limites aí passa por uma questão, por aquele ponto lá do dever que Lázaro coloca. Que o dever começa onde a felicidade do outro está lá colocada e a minha também. Né? E quando eu quero definir, quando eu estou em nome da salvação do meu companheiro, eu quero definir a vida dele, eu perco esse limite da felicidade do outro, da minha própria felicidade e do caminho que a gente tem que percorrer junto. Muitas vezes a gente não sabe mais o que é a minha própria felicidade, o que é para a felicidade do outro. A gente às vezes começa a falar assim, isso é para o seu bem. Eu quero que você faça isso para o seu bem. Eu acredito que isso é melhor para você. Mas será? E aí Hamed coloca que passarás a viver em constantes flutuações existenciais por não saber esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Essa expressão que ele coloca, flutuações existenciais, a gente pode traduzir por ansiedade. Umas crises de ansiedade, umas flutuações existenciais. Ora eu estou bem, ora eu não estou. Aquilo me angustia, aquilo me traz uma ansiedade, porque eu não sei esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Eu quero que a vida caminhe de acordo com o que eu quero que ela, da forma como eu quero que ela caminhe. E isso a gente vai se frustrar e vai entrar num processo de flutuação existencial, como coloca ele. Então, nós precisamos compreender que os nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós. Os dos outros, quer dizer, unicamente, particularmente para eles. Entender isso é fundamental, porque o objetivo da minha vida, da minha evolução enquanto espírito, é minha. A evolução do outro enquanto espírito é dele. Então, é fundamental a gente se refletir sobre isso. E aí o Hamed faz uma colocação que Lázaro também coloca lá. A obrigação, o que seria?
o que deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar ao que elas esperam de nós. Isso seria obrigação. E o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, ou seja, conhecendo o que eu trago em mim, para logo depois materializar esse conhecimento que eu tenho num processo longo e constante. O que é isso? Conhecer, me escutar, me auscultar, saber o que efetivamente eu sou, o que eu preciso trabalhar, abrir essa minha estrada interior para depois construir um caminho sólido da minha evolução. E na hora que eu estava lendo, mais precisamente na hora que eu coloquei isso aqui no PowerPoint, eu me lembrei de uma passagem importante do Evangelho, lá em Lucas 14. Lá na obrigação. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se eu estiver preocupado com a obrigação de que eu devo agradar a meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, todo mundo, e perder a minha essência do que eu verdadeiramente, do que é o meu caminho, que é um espírito em evolução, encontrar o Cristo, procurar esse meu caminho e ficar só na obrigação de agradar o outro, eu não vou ser o discípulo do Cristo. Isso no versículo 26. E no 27, o que Cristo nos traz, Jesus nos traz? Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser seu discípulo. Qual cruz é essa? Se eu me ausculto, se eu estou trabalhando o que é meu, descortinando a minha estrada, procurando saber quem eu sou, com as minhas mazelas, o que eu preciso trabalhar, isso é a minha cruz. E aí eu carregando essa minha cruz, a minha bagagem, o meu trabalho comigo mesmo, os meus deveres, eu vou ser um discípulo do Cristo e vou conseguir segui-lo. E aí, efetivamente, tem uma pessoa que a gente lembrou que foi Francisco de Assis, que tinha uma série de obrigações com o pai, né, naquele processo dele, que se ele fosse agradar ao pai e a todos os outros, ele não ia seguir o caminho dele. E é muito interessante esse exemplo de Francisco de Assis para a gente lembrar. Por várias vezes ele ficou nessa angústia se ele seguia as obrigações, né, terrenas, agradando principalmente a questão do pai, ou se ele seguia ao Cristo, as propostas dele, ao dever que ele tinha na consciência da cruz dele, né, do processo dele. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Diariamente nós precisamos fazer essa pergunta, descobrir o que é verdadeiro para mim. Porque muitas vezes a gente se perde nesses pensamentos do que é do outro, do que é meu. Muitas vezes vem as influências dos desencarnados, querendo nos desviar desse caminho que a gente acredita ser um caminho mais reto, né? Então, para a gente ter segurança e liberdade nas nossas escolhas, nós precisamos todos os dias procurar redescobrir o que é o verdadeiro para mim, né? Ao decifrarmos o nosso real dever,
uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida associados a um prazer inexplicável. A gente pode ter várias lembranças de situações que a gente falou verdadeiramente, eu sou espírita. Não, você é de qual religião? Espírita. Falar com a boca cheia, ter uma real sensação de autorrealização por ter encontrado a doutrina espírita, por exemplo, e poder falar sem medo do preconceito, sem medo do que o outro vai pensar de você, sem medo da opinião de qualquer outro companheiro, né? E falar assim, não, eu acredito no Cristo, eu acredito que a chave para descortinar o Evangelho, para mim, é a doutrina espírita. Então, cada um de nós, ao decifrar o real valor das coisas que a gente traz, a gente vai tendo pequenas sensações de autorrealização. Não tem que ser grandes sensações, isso é que é importante. Aquela sensação de que, gente, eu estou no caminho certo, é isso. O meu real dever para com minha família, para comigo, aqui eu, nesse local onde eu me encontro encarnada, no aqui e no agora. Isso nos dá uma sensação de autorrealização e a nossa atmosfera espiritual, ela se transforma. Inclusive para os nossos companheiros desencarnados que estão percebendo que nós estamos chegando, nós estamos nos aproximando do que a gente acredita que é o nosso dever, com as nossas escolhas mais corretas. E o André Luiz, lá no livro Opinião Espírita, no capítulo, só um minutinho, no capítulo 3, ele faz uma reflexão em cima desse mesmo capítulo 17, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, e André Luiz traz para a gente o seguinte: o espírita vive como vive outros, como vive os outros. Então, o espírita não é diferente dos outros. Mas em todas as manifestações da existência, ele é convidado pela consciência a imprimir o traço da sua convicção em cada atitude. Por sermos espíritas, simplesmente não somos diferentes. Mas o que nos traz uma diferença é esse convite que a nossa consciência nos faz. Porque a doutrina é a fé raciocinada. Então, se nós estamos escolhendo um caminho, ele é refletido. E é esse o ponto que André Luiz coloca. E aí ele coloca vários pontos, mas eu escolhi 2 para a gente estar aqui avaliando. Ele instrui, não para transformar os aprendizes em carneiro destinado à tosquia constante, mas ele ensina exemplificando. Porque imagina se a gente fosse, imagina a cena, um carneiro destinado à tosquia constante. Eu quero transformar aquele meu discípulo aquele meu aluno, aquele que eu estou instruindo, num molde que eu quero dar. Não é isso que o Cristo espera de nós. Ele espera que a gente ensine exemplificando. Ele cultiva a fé, não com o intento pretensioso de escalar o céu teológico. Nós não vamos virar santos nessa encarnação. Na falsa ideia de caprichos e privilégios. Não é porque somos espíritas que somos melhores e temos privilégios em cima de nossos companheiros. Mas nós cremos realizando. Eu acho que esse período que nós estamos vivendo da doutrina, da pandemia,
é um período que está sendo fundamental para nós crermos realizando. Porque a gente foi tirado do movimento na casa espírita, mas foi colocado no movimento da casa física. Agora é a hora da prática. Como é que nós vamos praticar o que a gente crê? Realizar efetivamente. E é isso que eu tinha para trazer para a gente poder discutir com vocês. É isso aí, Patrícia. Obrigada, viu? Passamos uns minutinhos aí, agora é que eu vi. O pessoal pode abrir. Quem quiser fazer alguma pergunta, né? A gente já passa agora para o momento de perguntas. E quem quiser fazer alguma consideração também, né? Para ajudar a gente aí no raciocínio do capítulo, é só se manifestar aí que a gente ia abrir o microfone, né? E passar para, se for uma pergunta, né, para a Patrícia, ou para quem quiser, né, responder também. Sim. Alguém? Vânia? É isso. Então, Patrícia expôs muito bem, como sempre. E o tema, quando ela foi falando, eu fui anotando algumas coisas. E quando ela falou das questões que, às vezes, o outro nos incomoda muito e que a gente quer impor o nosso pensamento no outro, mas sem o outro nessa lei de sociedade, a gente não vai crescer mesmo, não. Então, esse limiar desse limite do meu pensamento com relação ao outro, realmente, o que eu entendo é a palavra respeito. Respeitar essa questão do outro, porque, querendo ou não, nós vamos ter que evoluir, somos únicos, igual você explicou, vamos evoluindo de forma única, mas é com o outro. E a gente oscila muito nesse contato com o outro, é onde a gente mais, eu acho que onde a gente mais cai. Então, eu queria frisar mesmo isso. E, às vezes, é porque se a gente viver sozinho e seguisse sozinho, seria mais tranquilo. Mas esse dever, essa obrigação que a gente tem de se conhecer e ao mesmo tempo, respeitar e conviver com o outro, é isso que está a verdadeira prova e a vigilância de sermos, naquele caminho que o Cristo nos mostrou, perseverante na nossa evolução e respeitando a evolução do outro. É só isso que eu queria frisar, só para acrescentar mesmo, que a palavra respeito, né, que ela falou, mas eu não vi que ela citou, e a gente, nessa questão mesmo de sem o outro, nós não vamos evoluir, porque existe uma lei de sociedade e que nós temos que construir a nossa evolução em cima do outro, com o outro, respeitando o outro. Tá bom? É isso aí. Parabéns, Patrícia. Bom, uma coisa importante para a gente entender é que é por isso que nós reencarnamos coletivamente, junto com todos os companheiros que nós já trazemos no histórico do passado, mas o que ele coloca é que nós precisamos respeitar efetivamente o processo evolutivo do outro. E o que muitas vezes a gente usa dessa justificativa de que nós precisamos dessa convivência e dessa troca para eu definir o que eu acredito que seja o melhor para o outro. Esse que é o ponto importante que o Hamed coloca, que a gente precisa ter
muito claramente, tá? É isso. Sim? Mais alguém, gente? Quer fazer alguma pergunta? Eu falo que o pessoal fica meio tímido, né? A gente agora, Porque quando tem está uma lá coisa no, também, quando a gente está lá na tá casa no salão, espírita, né? enquanto a pessoa está falando, o palestrante está colocando, vem aquela ideia na cabeça e a gente interrompe É, e conversa e a coisa fica uma conversa diferente. Quando é, fica nesse formato de que não tem interrupção, isso né, muitas vezes a pessoa fica tímida de depois vir falar. mas podem falar, viu, gente? A ideia é essa. Mais um aprendizado aí, né, de quarentena. Exatamente. Porque para nós também é um desafio, né? Nossa, É um formato demais. diferente também para a gente. Então, é uma nova ferramenta que a gente está aprendendo a usar. Verdade. Então, Ô, Patrícia, queria falar uma coisa. É o seguinte, é porque, igual a Vânia falou sobre o respeito, Uhum, às vezes também a gente percebe que o que confunde mais é a responsabilidade. É porque as pessoas elas pensam e confundem, às vezes, os limites da responsabilidade, não do respeito, na minha sim. opinião, claro. Uhum, Porque eu tenho responsabilidade de ajudar meus filhos a crescerem, a se desenvolverem. Eu tenho responsabilidade de ajudar minha mãe, que já está mais velha, ou meu pai, ou um tio, ou um irmão que está mais, né, com dificuldade. Então, eu acho que respeito, quando a gente se gosta, geralmente a gente tende a ter um respeito pelo outro, mas a gente não reconhece esse limite da responsabilidade. Principalmente quando a gente assume a responsabilidade toda para a gente tende a tolher o outro, né? A sim. moldar o outro. É isso. Exato. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente, você colocou bem, não necessariamente só numa situação de pais com filhos, mas numa situação qualquer em que tenha um outro, que você se sente responsável por ele, em qualquer circunstância, a gente tende a querer impor ao outro, nesse processo, aquilo que eu acho que é o melhor para ele, né? É um limiar muito delicado mesmo, né? E que é um aprendizado. E que isso faz parte, na verdade, é para o meu aprendizado. Eu que estou tendo essa oportunidade de ser responsável pelo outro, de estar, como você colocou, eu estou tendo a possibilidade de ajudar ao outro. A questão é como que eu estou concedendo essa ajuda. É isso que é o importante. Como é que essa forma de ajuda está sendo colocada? Eu estou ajudando e também estou impondo ao outro o que eu quero que ele pensa, sinta ou faça? Né? Então, é delicado mesmo esse processo. E o aprendizado muitas vezes é maior para a gente. Né? É igual a prova da riqueza e da pobreza. Nesse caso, a riqueza é a possibilidade da ajuda. E como é que você está fazendo isso? Né? uhum, Como é que você está ajudando? é isso aí. Mais alguém quer falar? Só abrir o microfone e a câmera. Ou não precisa nem abrir a câmera, né? O Saulo não abriu, mas a fala Só o vídeo. foi ótima, né? Foi Áudio. nítida, assim, o Sim. som foi muito bom. Mais alguém quer falar? Perguntar ou fazer, né? Considerações mesmo? Patrícia, Sim. aqui no início ele fala sobre o dever, né? O tempo todo, até você colocou a questão do conceito.
E ele fala de que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência. Sim. Quer dizer, eu entendo esse dever íntimo impresso na consciência como aquela voz íntima, né? Aquela voz que te fala. Mas ele coloca diante de tantos deveres sociais, profissionais e efetivos. Uhum. Ou seja, nós temos uma observação concreta de deveres sociais, né, que fere os nossos sentidos, que a gente está vendo, está enxergando, está ouvindo o outro, convidando, tem algo acontecendo de concreto, né? São deveres profissionais, né, que ele coloca. Sim. E essa voz íntima, né? Como apurar essa voz íntima para entender esse dever que está lá na consciência? Sabe uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo, assim, mais ou menos desde que logo dos primeiros dias que passaram a pandemia, que começaram a pandemia, e aí eu comecei a me perguntar sobre esse dever de cada um. Porque uma coisa que a gente sempre fica perguntando, por que estamos passando por isso? Qual o motivo de estarmos passando por isso? Por que a gente foi tirado de alguns convívios ou de algumas obrigações sociais, por exemplo, que a gente não dizia não? Que eu não ficava, que eu me sentia coagido muitas vezes a estar fazendo determinadas situações. E aí vem uma situação externa, né, que nós não podíamos fazer nada a princípio, e que o importante é nos recolhermos, estar em casa, se possível, porque muitas pessoas não têm condição de estar em casa, mas efetivamente nos retrairmos para fazer esse encontro dessa consciência, desse dever de consciência. E aí eu comecei a me perguntar qual que era se era esse o objetivo do que estávamos passando. Porque vieram muitas informações de que era o momento da transição, efetivamente, que estávamos, né, que no grande momento da transição, que a gente está percebendo o que está acontecendo. E a pergunta é, eu estou aproveitando essa oportunidade para olhar para a minha consciência, e a questão que ele sempre coloca é que ela é pessoal e intransferível. Esse dever da consciência íntimo no momento que eu tiver que ter as obrigações sociais, ou do trabalho, ou familiar, eu haja de acordo com os padrões do Cristo. Isso é o dever da consciência íntima. Então, eu vou agir de acordo com algumas situações que vão me exigir, lá na vida social, da vida do trabalho, das obrigações, mas porque nós não vamos virar nós não vamos para um alto de uma montanha, como Vânia trouxe, nós não vamos deixar de conviver com as pessoas para nos tornarmos santos. Não é isso. Mas na convivência com os diferentes, no convívio social do trabalho, seja onde for, eu agir de acordo com o meu entendimento da minha consciência do melhor a fazer, de acordo com o que o Cristo nos orienta. A grande questão é essa. E aí, outro ponto importante. Você, Elde, pode já ter um entendimento do que é o correto, diferente do meu, que posso estar lá atrás, ainda aprendendo uma série de coisas que para você já é conquista. E aí outro pode estar lá na frente e pode falar assim, gente, a Elde ainda está nesse processo, ou nem me enxergar porque eu estou tão lá atrás. E isso é individual.
esse dever da consciência, ele é individual. É o que Santo Agostinho falava, deitar diariamente, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, se fazer a pergunta: eu agi cristicamente nas minhas escolhas? Ou a maior parte das minhas escolhas hoje, na minha vida de relação, na minha vida de trabalho, foi com a consciência do Cristo, né? Então, isso é muito individual. Entendi. Eu não sei se é isso que você perguntou, mas foi o que a gente... É sim. É isso sim. A questão da pandemia que você colocou, né, foi bem colocado no sentido de o isolamento, né, estar dentro de casa com a convivência mais restrita, apura essa questão da voz íntima, né? Então, a gente está vendo um movimento bem grande das pessoas buscando a meditação, né? Buscando se conhecer mais, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? A gente ainda tem um tempo. Tem muita coisa, né, nesse capítulo. É muita informação. Muita informação. E uma coisa boa disso estar disponibilizado no YouTube e que as pessoas podem acessar isso e assim, eu quis colocar os textos como muitas das coisas dos textos que tanto o Lázaro quanto o Hamed trazem para nós, e o próprio André Luiz, porque essas informações se conectando e a gente voltar lá e assistir de novo e tá lá escrito, peraí, como é que é isso? Deixa eu pensar isso de novo, deixa eu refletir sobre isso, né? Exato. Para todos nós, inclusive para mim, né? Isso é muito importante, é muito boa essa iniciativa de vocês deixar lá gravado, né? Gravado. Mais alguém aí? Eu quero falar. Pode falar. Marcelo. Você falou da individualidade de cada um, né? Cada um está no seu, cada um está buscando o seu caminho, cada um num ponto diferente do outro. Eu percebo com a pandemia muitas pessoas buscando o que nós estamos buscando aqui, esse entendimento, essa evolução. E as pessoas que não estão buscando isso, eu percebo um desespero muito grande. Elas querem de toda forma voltar ao normal, elas querem estar Instagram, elas querem estar consumindo, elas querem a vida normal, mas elas não entendem o momento de tentar buscar algo diferente, acalmar o nosso padrão de vida e buscar uma espiritualidade, uma evolução. Essas que não estão buscando isso, eu percebo muito desespero nelas. Sim. E isso aí, Marcelo, que você colocou, é aquilo que eu coloquei das pessoas pedindo muito para isso acabar. Isso. Eu quero que isso acabe, porque é uma ansiedade para, como o Lázaro coloca, eu querer definir o que vai ser da situação do outro, da vida do outro e até do processo do planeta, né? Então, é um alto poder que a pessoa se dá de que ela vai terminar com o que está vivendo, mas que, no fundo, é para não se conhecer. Porque não é fácil. A gente se conhecer, a gente se deparar com as nossas mazelas, é um processo doído, muitas vezes. Mas eu acho que a gente conhece as mazelas. Oi? Eu acho que a gente conhece as nossas próprias mazelas, porque, no fundo, ela bate na cabeça. As pessoas tentam fugir dela. Exatamente. Não pode. Então, por isso é que as pessoas estão pedindo muito para esse processo acabar. Né? Eu quero acabar com isso logo. Eu não quero mais ter contato com a minha dor, com o meu processo. E, ao contrário, se a gente se serenar, você fala assim, gente, realmente, eu tenho essa característica que não é legal, né? Nossa, aqui, agir de novo assim, deixa eu ver como é que vai ser, deixa eu tentar fazer diferente amanhã. Eu sempre coloco, né, nos estudos que a gente faz na Maria Francisca, gente, sem autoflagelo, nós não vamos ficar nos autoflagelando, falando assim, eu tenho esse defeito, eu tenho esse... Não é.
é simplesmente falar assim, olha, entenda, eu tô assim, eu sou assim, eu trago essa característica e vou tentar mudar, né? E no tempo que for, da forma que for, né? Isso é que é importante a gente e tentar passar para essas pessoas que estão muito... Aí a questão do que a Vânia colocou. Não é que eu simplesmente vou ver o outro lá e vou falar assim, o problema é do outro. Não, mas entender. Às vezes é só escutar. Se o outro está desesperado com qualquer processo aconteça, a melhor forma de eu respeitá-lo e ajudá-lo é ouvindo. Sem fazer a crítica, sem falar isso que nós estamos aqui conversando hoje. Será que todas as pessoas teriam condição de estar escutando isso, de falar assim, olha, a gente está cheio de mazela, a gente está aí para isso, é para trabalhar, a pandemia interna ou o processo interno né, que a gente está vivendo vai ser grande ou vai ser maior, dependendo de como a gente lidar com ele. E aí você vai falar para uma pessoa que está completamente assim? Não. Você vai deixar a pessoa mais... Né? O respeito entra nisso. Isso, né? O respeito entra nisso. Então, estamos aqui nós discutindo sobre isso. Né? É isso. A gente já chegou no nosso horário. Uhum. Tinha muita coisa que eu anotei aqui que eu queria perguntar, mas não vai dar tempo. Mas a gente busca num outro momento, né, Patrícia? Combinado. E agora, eu acho... E é interessante que, olha só, a gente, né, tá nesse isolamento. Uhum. Eu já tinha passado os temas para você do ano todo, né? Em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Quando chega hoje, olha de que a gente vai falar? Sim. Contigo mesmo, né? Pois é muito bacana. A gente agradece muito a Patrícia, viu, Patrícia? É sempre uma oportunidade abençoada para mim estar trabalhando com Maria Francisca Rocha. Mesmo, eu falo do fundo do coração. Me enche a alma trabalhar com vocês. Ai, muito que obrigada. bom. A nós todos também, né? Assim, a gente aprende muito, também ensinamos, né? Porque é a via de mão dupla. Sim. E nada melhor, né, para o aprendizado, eu sempre gosto, do aprendizado em conjunto, né? Nessa conversa com o outro. Então, quando a gente se reúne e vai, né, discutir um determinado tema, o aprendizado é muito rico, né? Então, a gente te agradece muito. Até a próxima, né? Porque vai ter... Daqui a pouco você está aí com a gente de novo. Se Deus quiser. Né? Sim. Vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que coordena o Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, que nos ajudam tanto nessa nossa jornada, e que nós possamos perceber as boas energias do plano maior, perceber o trabalho dos ceareiros de Jesus, que estão do nosso lado, nos ajudando todo o tempo. Mestre Jesus, agradecemos neste momento de encerramento da reunião no plano físico, agradecemos ao Senhor todo o amor, toda a luz destinada a cada um de nós. Obrigada, mestre, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso aí, gente. Obrigada a todos. Ei, gente, Patrícia, Elde, bem? Ei, Eu no finalzinho, peguei um pequenininho.
Graças a Deus. Ótimo, Tá aqui. Rosana. Bom, Então, Um abraço, gente. um abraço. Um abração, fiquem viu, com Deus gente? e até a próxima oportunidade. Até a Abraço. próxima. Tchau. Tchau. Hum.